Em destaque nessa edição do Panorama CBN, o filho do Ayatollah Ali Khamenei é o escolhido como o novo líder supremo do Irã, enquanto os ataques continuam na região e o preço do petróleo dispara no mercado internacional. Caso Master ganha novos desdobramentos, com pressão no Congresso para ouvir o banqueiro Daniel Vorcaro e uma reportagem que revela conexões da família dele com a Igreja da Lagoinha. Uma nova pesquisa do Datafolha mostra Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico num cenário de segundo turno e indica aumento na avaliação negativa do governo. E depois de um fim de semana de temporais e prejuízos em várias cidades, a semana começa com um alerta para mais chuva forte no Sudeste, principalmente na zona da Mata Mineira. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2026, e a primeira edição do Panorama CBN está começando. Panorama CBN. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu, Gabriel Freitas, sigo contigo ao longo dessa semana, mais uma de férias da Bianca Santos, que volta na semana que vem. Enquanto ela descansa, a gente fica por aqui, viu? Conversando também, lá pelo meu @, o Gaba Freitas. Você entra em contato comigo lá no Instagram, a gente vai conversando, trocando uma ideia e no final de cada edição eu mando abraços para os Panolovers que sempre acompanham a gente, sempre se mantém informado com o Panorama. Vamos então começar essa edição, porque a segunda-feira tá cheia de notícia. Já indo pro cenário internacional, né? O noticiário muito quente, muito preocupante também. A guerra no Oriente Médio continua provocando efeitos fortes no mundo inteiro, inclusive na economia. O petróleo de referência dos Estados Unidos disparou e já passou da marca de $100 por barril na abertura do mercado. E os investidores estão se preparando para mais turbulências depois de uma decisão importante tomada no Irã. A Assembleia de Especialistas do país escolheu Mojtaba Khamenei como novo líder supremo. Ele é filho do Ayatollah Ali Khamenei, que governava o Irã desde 1989 e morreu, no fim de fevereiro num bombardeio conduzido pelos Estados Unidos com o apoio de Israel. Mojtaba tem 56 anos, é considerado representante da ala mais dura do regime e mantém laços muito próximos com a elite da Guarda Revolucionária. A imprensa iraniana informou que ele também perdeu a mãe, a mulher e um filho pequeno nos ataques. O anúncio da sucessão também provocou reação imediata da Casa Branca. Antes mesmo da confirmação do novo líder, o presidente Donald Trump escreveu nas redes sociais que o sucessor de Khamenei não vai durar muito se não tiver a aprovação americana. Trump também comentou o impacto da guerra no preço do petróleo. Ele disse que os valores devem cair bem rápido quando, nas palavras dele, a ameaça nuclear iraniana for eliminada. E ele afirmou ainda que o aumento atual no preço da energia seria um preço pequeno a pagar pela segurança dos Estados Unidos e do mundo. Enquanto isso, os ataques continuam. Israel fez novos bombardeios na capital do Irã, Teherã, atingindo depósitos de combustível. O ataque provocou um grande incêndio, interrompeu a distribuição de combustível na cidade e gerou uma enorme nuvem de fumaça. Moradores relataram inclusive uma espécie de chuva com resíduos de óleo depois das explosões. As autoridades em saúde recomendaram que a população permanecesse em casa, mesmo depois dessa chuva parar, porque o ar poderia ficar perigoso para respirar. Olha em que nível as coisas chegaram. Israel também fez um ataque em Beirute, no Líbano, atingindo um hotel no centro da cidade. As Forças Armadas israelenses informaram que o alvo eram comandantes da unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, que estariam operando a partir do território libanês. E o conflito continua a atingir vários países ali da região do Golfo. O exército do Kuwait informou que o aeroporto internacional do país foi atingido por ataques com drones e mísseis. Estilhaços e destroços danificaram também parte da infraestrutura do terminal. No Bahrein, uma usina de dessalinização da água também foi atingida, de acordo com o Ministério do Interior do país.
Ou seja, a guerra continua se espalhando pela região e aumentando essa tensão internacional, com muitos impactos na economia global, algo que deve também ser sentido ao longo prazo e que acabam sendo inevitáveis. Agora a gente volta para o Brasil para falar de mais um capítulo do caso do Banco Master. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem ouvir o banqueiro Daniel Vorcaro amanhã, terça-feira. Isso mesmo depois da prisão e da transferência dele para uma penitenciária federal em Brasília. Esse depoimento chegou a ser autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é o relator do caso. Só que a defesa ainda está avaliando se Vorcaro vai ou não falar com os senadores. A comissão está investigando todas as suspeitas de fraudes bilionárias ligadas ao Banco Master. Um dos pontos envolve a venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília, que, de acordo com as investigações, seriam falsas. Outro desdobramento envolve a modelo e influenciadora Marta Graeff, ex-namorada de Vorcaro. Os advogados dela estão dizendo que estão estudando ir à justiça por causa da divulgação daquelas mensagens íntimas trocadas com o banqueiro. Eles afirmam que a modelo está sendo vítima de violência com a exposição dessas conversas nas redes sociais. A informação foi revelada pelo blog da jornalista Andréa Sadi no G1. Esse caso também teve um episódio no fim de semana, porque foi enterrado em Belo Horizonte o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, um dos investigados nas apurações da Polícia Federal. Ele teve morte encefálica confirmada na sexta-feira e, de acordo com a Polícia Federal, ele tentou tirar a própria vida poucas horas depois de ter sido preso durante mais uma fase da operação. Nas investigações, o Sicário aparece como coordenador de segurança de Vorcaro e como uma espécie de braço operacional de um grupo de WhatsApp chamado A Turma, que, de acordo com a polícia, era usado para planejar intimidações contra desafetos do banqueiro. E dentro desse caso também, pessoal, surgiu uma nova reportagem publicada agora de manhã no jornal O Globo, assinada pelo jornalista Bernardo Melo Franco, que é colunista do Globo e também da CBN, mostrando um outro aspecto dessa história. Essa matéria revela os laços entre a família Vorcaro e a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Um dos pontos principais é o cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também investigado no caso Master. Ele é casado com a irmã de Vorcaro e chegou a atuar como pastor ligado à igreja. A reportagem do Bernardo Melo Franco destaca ainda que ele foi o responsável pela construção de um grande templo da Lagoinha, no bairro Belvedere, uma obra que foi concluída pouco antes de Zettel e Vorcaro se tornarem alvo da operação da Polícia Federal. De acordo com as investigações, as empresas ligadas a Vorcaro e ao próprio Zettel também aparecem no caminho do dinheiro que está sendo investigado no caso do Banco Master. Todos os detalhes dessa matéria, que foi divulgada agora de manhã, está sendo atualizada lá no jornal O Globo, você pode conferir principalmente na edição digital, matéria do Bernardo Melo Franco, nosso parceiro colunista aqui da CBN também, que tratou desse assunto. Banco Master ligado, portanto, esses pontos aí de ligação com a Igreja da Lagoinha. E faltam menos de 7 meses para as eleições desse ano, hein? E uma pesquisa do Datafolha divulgada nesse fim de semana trouxe alguns sinais importantes sobre o cenário político atual. Esse levantamento mostrou, por exemplo, que a homenagem que o presidente Lula recebeu da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói não caiu bem para boa parte do eleitorado. De acordo com a pesquisa, 71% dos entrevistados consideraram essa homenagem inadequada. Um dos pontos que mais chamou atenção foi uma ala chamada Família em Conserva, que levou para a Avenida fantasias com imagens de famílias dentro de latas de comida. Claro que muitos influenciadores digitais ligados à direita fizeram ali uma interpretação que muitos eleitores acabaram comprando, sobre essa ala da escola de samba no carnaval desse ano. Nesse caso, 17% disseram que se sentiram pessoalmente ofendidos com a fantasia. Outros 26% afirmaram que não se sentiram ofendidos, mas avaliaram que o conteúdo poderia ofender outras pessoas.
O levantamento também trouxe números sobre a avaliação do governo. A taxa de avaliação negativa do governo Lula chegou a 40%. Para a gente fazer uma comparação, no levantamento anterior, feito em dezembro, esse índice era de 37%. Essa variação aconteceu mesmo depois do anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Essa pesquisa também testou cenários para a eleição presidencial e numa simulação de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto contra 43% do senador Flávio Bolsonaro. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Os aliados do presidente avaliam que Flávio Bolsonaro já aparece consolidado como adversário e dizem que agora vão começar a apontar o que eles consideram contradições no discurso dele, já que o senador está tentando se apresentar como um Bolsonaro mais moderado. O deputado Alencar Santana, do PT, disse que a ameaça à democracia ainda continua representada pelo grupo político do ex-presidente. Pesquisa ainda aponta o favoritismo do presidente Lula, mas também consolida o adversário bolsonarista no outro lado. Isso significa que ameaça à democracia brasileira, a política do ódio, essa política agressiva, ainda está viva. Então esperamos que a sociedade enxergue claramente a ameaça que é a candidatura do Flávio Bolsonaro. E o que dizem os parlamentares, os políticos do outro lado? Os aliados de Flávio Bolsonaro estão avaliando que os números estão reforçando a necessidade de uma união da direita em torno do nome dele. O deputado Alberto Fraga, do PL, disse que nas próximas pesquisas o senador pode até aparecer à frente de Lula. Eu acho que o nome do Flávio Bolsonaro está se consolidando cada vez mais. Nós esperamos, evidentemente, que com a junção, com a união de toda a direita, eu não tenho nenhuma dúvida que no segundo turno a gente ganha essa eleição. Portanto, é continuar apostando no crescimento do Flávio Bolsonaro. Bom, essa pesquisa foi feita presencialmente entre os dias 13 e 5 de março. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O Instituto também mediu o cenário eleitoral em São Paulo. De acordo com o Datafolha, o governador Tarcísio de Freitas está aparecendo como líder isolado em todos os cenários testados para disputa pelo governo do estado, sempre com mais de 40% das intenções de voto no primeiro turno. Em todos os cenários, o segundo lugar fica com um nome que é ligado ao presidente Lula. O candidato mais competitivo nesse grupo é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está aparecendo com 31% das intenções de voto. Num outro cenário, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem 26%. E em uma terceira simulação, a ministra Simone Tebet aparece com 19%. Nesse caso, o Instituto ouviu 1.608 eleitores em 71 municípios paulistas, também entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E não dá para a gente perder de vista que o nosso voto é muito importante, principalmente num ano de eleição como esse, né? E é justamente agora que o eleitor precisa começar a olhar com mais atenção para quem que está pedindo voto. Para o histórico dessas pessoas também, que é muito importante para a gente analisar. E, além disso, para a forma como o dinheiro público está sendo usado por quem já está nos cargos. Porque, no fim das contas, quando a gente escolhe os deputados, os senadores, presidente, enfim, a gente coloca na mão dessas pessoas uma parte do orçamento do país. É dinheiro que precisa voltar para a população em obras, em investimentos, em serviços na cidade. E tem um julgamento que começa nessa semana no Supremo Tribunal Federal que entra exatamente nesse debate. A primeira turma do STF vai analisar um processo contra deputados federais do PL acusados de irregularidades no uso das emendas parlamentares. Olha só, ao todo são 8 réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República. E a acusação diz que existia um grupo que estava se organizando para desviar recursos que deveriam chegar aos municípios. Entre os nomes citados estão os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil,
além também do ex-deputado federal Bosco Costa e outros investigados. De acordo com o Ministério Público, esse grupo estava direcionando emendas parlamentares para algumas cidades e, em troca, pedia pagamento de propina. Um dos episódios citados envolve o prefeito de São José do Ribamar, no Maranhão. A investigação está apontando que houve um pedido de dinheiro para liberar esses recursos para a cidade. Agora, o que a Procuradoria-Geral da República está pedindo é a condenação dos acusados, além da perda dos cargos públicos e também o pagamento de indenização por danos coletivos. Porque, no fim das contas, esse dinheiro é dinheiro público, né? É dinheiro que poderia estar mudando a vida de muita gente nessas cidades. A gente muda de assunto para falar de uma prova que reuniu atletas de várias partes do país em Curitiba e terminou com uma notícia triste nesse domingo. Um participante do Ironman 70.3 morreu depois de passar mal durante a competição. De acordo com a organização do evento, o atleta teve uma parada cardiorrespiratória enquanto estava fazendo a etapa de ciclismo. A equipe médica que acompanhava a prova prestou atendimento ali mesmo no percurso e depois ele foi levado para um hospital em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, mas não resistiu. A identidade dele não foi divulgada. Essa foi a primeira vez que o Ironman 70.3 aconteceu em Curitiba. A prova reuniu cerca de 1.500 atletas. O percurso incluía 1,9 km de natação na represa do Passaúna, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida no Parque Barigui. Em nota, a organização lamentou a morte do atleta e disse que está prestando apoio à família. E nesse domingo, várias capitais do país tiveram atos por causa do Dia Internacional da Mulher. Movimentos sociais, coletivos feministas, partidos e sindicatos foram às ruas para falar de temas que continuam no centro da discussão, que é a proteção da vida das mulheres, o enfrentamento da violência e também a busca por mais igualdade no trabalho. Essas manifestações acontecem num momento em que os números seguem preocupando muito, né? No ano passado, o Brasil registrou mais de 1.500 feminicídios, o maior número desde o início da série histórica. Foi um aumento de cerca de 5% em relação ao ano anterior. Desde 2015, quando a lei do feminicídio foi criada, o país já soma perto de 14 mil casos. Os dados fazem parte do estudo Retrato dos Feminicídios no Brasil, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em São Paulo, quem participou do ato foi a Mônica Silva, de 61 anos. Para ela, os números mostram que essa luta ainda precisa avançar muito. Voltou séculos atrás, né? Então, eu acho que a principal batalha hoje é combater o feminicídio mesmo. Eu acho que a nossa principal luta hoje, e por condições, e por leis, e por atos que garantam a sobrevivência da mulher, né? A manifestação na capital paulista também teve um momento de confusão. 2 homens começaram a provocar e ofender essas mulheres que estavam no protesto. Eles acabaram retirados pela Guarda Civil Metropolitana, que usou spray de pimenta para dispersar o tumulto. Em Belo Horizonte, o protesto também teve críticas a uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um homem de 35 anos que manteve um relacionamento com uma menina de 12 anos, no Triângulo Mineiro, um assunto que a gente também repercutiu muito no noticiário nos últimos dias. Já no Rio de Janeiro, o ato aconteceu em Copacabana, na Zona Sul. O local escolhido tem relação também com um caso que teve grande discussão, muita repercussão no país. Há algumas semanas, uma adolescente de 17 anos que foi vítima de uma violação coletiva, um estupro, num apartamento no bairro de Copacabana. E para encerrar esse assunto, o presidente Lula sancionou nesse domingo também, em edição extra do Diário Oficial da União, uma nova lei que altera o Código Penal para reforçar que nos crimes de estupro de vulnerável, a condição de vulnerabilidade da vítima é absoluta. De acordo com o governo federal, esse texto deixa claro que essa vulnerabilidade não pode ser reduzida ou questionada com base em circunstâncias específicas dos casos. E
E olha, o fim de semana foi de chuva forte e prejuízos em várias cidades do país. No estado de São Paulo, por exemplo, os temporais provocaram alagamentos, destruição e 2 mortes. Ruas viraram rios, casas ficaram cheias de lama na capital paulista, também em Sorocaba e outras cidades dessas regiões, e muita gente perdeu móveis e parte do que tinha dentro de casa. E o problema é que a semana vai começar com esse alerta para mais chuva. A previsão da Climatempo indica temporais em boa parte do Brasil, principalmente no Sudeste e em áreas do Centro-Oeste. A atmosfera segue carregada de umidade e isso aumenta o risco de pancadas fortes ao longo dos próximos dias. Deve chover bastante em estados como Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Paraná e também em partes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Um dos pontos de atenção é, claro, a zona da Mata Mineira, né? A região já teve muitos prejuízos nos últimos dias e a previsão está indicando novos volumes altos de chuva ao longo da semana, o que mantém o risco de alagamentos e deslizamentos. No Rio de Janeiro, o tempo também fica instável, pode chover ao longo dessa segunda-feira e o céu deve permanecer bem carregado. A temperatura máxima deve ficar perto dos 30 graus, mas o alerta maior é para a sequência da semana. Já está chovendo aqui no Rio de Janeiro e a previsão indica chuva praticamente todos os dias no Sudeste, com volumes que podem ultrapassar 200 milímetros em algumas áreas. E tem um outro detalhe que chama a atenção. Mesmo sendo verão, as temperaturas devem cair em várias cidades por causa dessa sequência de dias nublados e chuvosos. Em São Paulo, por exemplo, as máximas podem ficar perto dos 22 ou 23 graus nos próximos dias. A gente está no verão, né? Para março, isso já é considerado um tempo mais frio que o normal para São Paulo, para Rio de Janeiro, que também deve ter temperaturas bem mais baixas durante essa semana. E ouve só essa, um baita susto para os funcionários, para os familiares e até para a própria cantora Rihanna. A casa dela, em Beverly Hills, nos Estados Unidos, foi alvo de vários tiros nesse domingo. E o detalhe é que a Rihanna estava dentro de casa nesse momento. De acordo com a polícia de Los Angeles, uma mulher passou de carro ali perto e começou a atirar em direção à casa. Foram cerca de 10 disparos. Apesar do susto, a cantora não ficou ferida. Depois dos tiros, essa mulher foi embora dirigindo um Tesla branco, mas a polícia encontrou o carro e prendeu a suspeita pouco tempo depois. Ela tem cerca de 30 anos e até agora ninguém sabe por que essa mulher fez isso. Também não há confirmação se o companheiro da cantora, o rapper A$AP Rocky, e os filhos do casal estavam em casa naquele momento. E no futebol, o fim de semana foi de muitas decisões pelo Brasil. O Palmeiras é o campeão do Campeonato Paulista. O time venceu o Novo Horizontino por 2-1 no jogo de volta da final. Na primeira partida, na Arena Barueri, a equipe do técnico Abel Ferreira já tinha feito 1-0 e chegou com vantagem. Outros estaduais também foram decididos nos últimos dias. No Campeonato Carioca, o Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense nos pênaltis ontem. Depois do empate no tempo normal, o rubro-negro venceu por 5-4 nas cobranças. Em Minas Gerais, o Cruzeiro ficou com a taça ao vencer o Atlético por 1-0. No Rio Grande do Sul, o Grêmio conquistou o título do Gauchão. No jogo de volta, houve empate em 1-1 com o Internacional. Como tinha vencido a primeira partida por 3-0, o tricolor garantiu o campeonato. Em Pernambuco, o Sport venceu o Náutico por 3-0 no Estádio dos Aflitos e chegou ao 4º título estadual seguido. No Ceará, a decisão também foi para os pênaltis. Depois de um empate em 1-1 no tempo normal, o Fortaleza bateu o Ceará na Arena Castelão. Em Belém, o Paysandu conquistou o Campeonato Paraense. O clássico com o Remo terminou sem gols, mas o Papão ficou com o título porque já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Em Santa Catarina, o Barra levantou a taça do estadual pela primeira vez na história. Mesmo com a derrota por 1-0 para a Chapecoense no jogo de volta, o time tinha vencido a ida por 3-1 e garantiu o título. Na Bahia, o Bahia virou o jogo contra o Vitória e venceu por 2-1 no sábado, ficando com o troféu.
No Paraná, o Operário conquistou o estadual ao vencer o Londrina nos pênaltis. E em Alagoas, o CRB empatou em 1-1 com o Asa, mas ficou com o título, porque tinha vencido o primeiro confronto. E assim a gente encerra o Panorama CBN dessa segunda-feira, só a primeira edição. Fique ligado, ao longo da tarde tem a segunda edição com o Leandro Gouveia. Eu me despeço por aqui junto com o Laerte Afonso e com o Lucas Soares, que também fazem a edição da manhã do Panorama CBN. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para quem mandou mensagem para mim. A Mônica Gonçalves, que é de Chapecó, Santa Catarina, mandou um bom dia dela pra gente, disse que ouve a gente todos os dias aqui no Panorama, mandou inclusive um abraço, um beijo para Bianca Santos. Tem também o Bruno Santos, que é de Belo Horizonte, mandou também um bom dia dele, disse que ouve a gente na academia. Que legal, Bruno, valeu aí pela sua companhia. Tem também o Ricardo que é jornalista também, acompanha o Panorama, se mantém informado com a gente. Ele que mora em Teresina, no Piauí. Que legal, pessoal, obrigado pela companhia todos os dias. E amanhã, de manhãzinha, né? Ouve a gente aí nas principais plataformas de streaming de áudio, da sua preferência. Sempre bom estar contigo em todo o início de dia. Tchau, tchau, gente. Até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.